Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Estamos no nosso 42º programa. E contando. 42 programas falando de educação, né? Isso que é interessante, frisar bem. Nosso podcast é de educação. Às vezes as pessoas falam, fala uma outra coisa. Não, a gente está aqui para divulgar a educação, porque pela educação que você transforma o mundo. Maravilha. E hoje a gente trouxe uma convidada especial para falar sobre isso. Muito especial. Regina Alves, ela é pedagoga, estudou também gestão de empresas familiares, administração escolar, começou com educação infantil, é fundadora do colégio que deu origem à Rede Decisão, tá há mais de 40 anos aí nessa trajetória. E agora lançando livros também, enfim, uma trajetória bastante importante falando aí. Sobre isso. Regina, maravilha. Obrigado de você ter aceito o convite, né? Eu sei que você dentro do Decisão é uma peça-chave e eu sei que teu tempo também é apertado e você acabou abrindo uma brecha para vir falar um pouquinho de educação. E nesses 42 programas que a gente gravou, estão ficando depoimentos. Isso é uma coisa muito legal, das pessoas que vivem educação a sua vida. Não uma pessoa que está... Eu falo que tem gente que está na educação, depois fica lá 3, 4 anos, sai, tanto faz. Isso não é educador, né? Obrigado por você ter aceito, viu? Eu que agradeço. Para mim é muito, muito especial. Te acompanho, né? Acompanho você nas redes, tudo. Sou fã, adoro o programa, eu acho que faz diferença, né? Eu acho que transmite uma esperança, uma positividade. Eu acho que as pessoas que estão também com você, os convidados, né, fazem toda a diferença. Obrigada. E gente amiga, isso que é legal. E gente isso. De bem com a vida, isso que é. Graças. Porque não adianta você trazer quem chuta cachorro, né? Que eu falo sempre. Aí não dá, né? Aí não dá. Educação você tem que ter amor, tem que ter brilho. É isso. Regina, com 19 anos você começou com educação infantil, abriu uma escola de educação infantil. Como é que é essa história? O que te levou a isso? Você já tinha uma ligação familiar com a educação? Não? Como é que começou? Não. Ninguém na minha família, ninguém tinha feito, não tinha professora, não tinha ninguém na área de educação. Mas eu costumo dizer, né, tá falando um pouquinho sobre a inspiração. O papel do professor, né, é inspirar pessoas. E desde pequena, minha história resumindo um pouquinho, né, minha família é espanhola, né, minha avó veio da Espanha muito nova, e quando eu estava no primeiro ano, né, alfabetizando mesmo, minha mãe foi chamada na escola, porque eu tinha uma dificuldade de alfabetização. E aí, quando chegou lá, a professora falou com ela que não podíamos ir, em casa todo mundo falava espanhol, porque minha avó veio da Espanha muito nova e ela não conseguiu, ela ficou morando perto de espanhóis, né, numa colônia espanhola, e aí ela nunca aprendeu português. Claro. E aí, quando chegou em casa, minha mãe reuniu com as irmãs, ela tem mais 5 irmãos, e sentaram junto com a minha avó e no café, né, eles contando, só que antigamente acho que pensava que a criança não ouvia, né? Eu ouvia eles falando e ela falando assim, olha, a gente não vai mais poder falar espanhol, porque isso tem prejudicado a Regina, ela está com dificuldade na escola. E eu ouvi aquilo, e na minha cabeça, o que eu pensei? Falei, se é esse problema, eu vou ensinar português para minha avó. Aí eu brinco, eu falo assim, que se fosse por isso, eu não deveria estar na educação, porque eu fui péssima. Minha avó faleceu com 84 anos sem falar português, então... Continuava falando espanhol. Foi muito... Mas aquilo já me fez um gosto, né, da educação. Então, aquela coisa de brincar com as minhas primas, com boneca, sempre foi muito voltado para isso. Mas eu era uma menina muito tímida, né? Então eu tinha muita vergonha mesmo de tudo. E quando eu estava na escola, na primeira série do médio, né? Hoje falando, né? Na primeira série do colegial, eu tive uma professora que ela me convidou para participar de uma peça de teatro infantil. E eu fui a protagonista da história. Como é que era o nome dessa professora? O nome dela eu não lembro, mas ela me marcou como pessoa mesmo. Foi muito interessante e ela me fez me sentir capaz, né? Então ela falou assim, não, você vai fazer o papel. Eu falei assim, gente, o que ela viu em mim? Né? Na verdade era um personagem que era uma boneca de pano, muito parecida com a Emília, que ela criava vida e tal. E eu me senti muito bem, as crianças vinham falar comigo e eu percebi que
o que eu era com as crianças não era o mesmo que eu era com as outras pessoas, né? E aí, naquele momento, eu morava em Santos, quando aconteceu essa situação, e eu mudei para São Paulo. Quando eu mudei para São Paulo, eu falei assim, gente, é isso que eu quero para a vida. Fui fazer magistério, quem é das antigas na educação sabe. Normal. E com 16 anos, eu assumi uma sala de aula, né? Então, me contrataram como estagiária, mas era uma escola pequena, a estagiária não existia, né? Era eu mesmo comigo. E aí, o estágio era só o nome, a realidade era você com os alunos. Então era isso. E aí, o primeiro ano, né, com 16, eu entrei na escola, trabalhei só meio período. Depois, no ano seguinte, eu já quis estudar à noite, porque eu queria dar aula o dia todo. Aí eu percebi que eu não conseguia fazer aquilo que eu acreditava, que eu procurei, né, eu fiquei numa escola de manhã, depois fui procurar outras à tarde, e eu percebi que as escolas não faziam o trabalho com a excelência que eu esperava, né, a questão do acadêmico, né, porque era educação infantil, mas eu acredito muito que a escola é lugar de aprender brincando, né, um lugar para a criança brincar, né. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só para brincar e desmerece, né, e eu sempre trabalhei muito com as minhas professoras de educação infantil, porque eu falava assim, vocês são profissionais, vocês estudaram para isso, a gente não pode deixar que as pessoas pensem que as crianças estão aqui para brincar. Você não é babá. Não é. Muita gente acha isso. Existe uma formação, existe uma intencionalidade em tudo que vocês fazem. Então, eu sempre acreditei muito. Eu trazia muito isso para as famílias e as famílias entendiam, né? Porque no primeiro momento a mãe fala assim, eu quero que venha para brincar, né? Eu quero só para se divertir. E aí, quando eu trazia essa questão, eu falava assim, não, eu quero aprender, tem que ser prazeroso, porque a gente vai aprender até o nosso último dia de vida. Exatamente. Né? Todo dia você aprende alguma coisa. E você começou com 19 anos, você teve a tua escola, você abriu ali. Uma pré-escola, como se chamava. Né? Mais 2 amigas. E desafiador, né? Imagina, as 2 desistiram no meio do caminho. Uma tinha uma situação confortável, era casada, teve uma filha. Nesse momento a família falou assim, mas né, claro que você, começando alguma coisa, você não ganha nada. E aí o marido também entendeu que era o momento dela cuidar dos filhos. Aí ela parou, a outra era psicóloga, gostava, tinha feito psicologia, queria continuar a carreira, então também não fez sentido. Naquele momento saíram. Eu tinha uma amiga que tinha feito magistério comigo, mas depois ela foi fazer engenharia, porque a família tinha uma empresa de engenharia, mas no fim não gostou, veio trabalhar comigo, foi minha primeira funcionária. Aí naquele momento, com a saída das outras, convidei essa pessoa para também entrar, então tivemos algumas trajetórias, e meu marido, eu digo que meu marido foi o meu grande sócio. Aí entra o Betinho. Betinho, investidor. Ele entra... E aí vocês começam a crescer. Isso. E a escola ganha um corpo enorme. E aí daí você passa depois, né, os filhos grandes, vocês fundam a Rede Decisão. Isso. Que hoje está com... 21 unidades. 21 unidades. Cresceu. Cresceu, que nem a família, né? E adquirindo novas escolas, e investindo, né, na qualidade, construindo toda uma rede que não é fácil. Tanto que ela veio uniformizada. Você viu aqui? Que linda. Ela veio Essa sou eu, né? Ela veio com o uniforme da Rede Decisão. Nunca tinha visto você uniformizada por causa que eu vou sempre na Paulista, e quando eu vou na Paulista, que é o escritório da rede, aí ela não está de uniforme. Mas é uma coisa interessante isso, né? Você estava falando de se sentir com o uniforme, né? Para mim, essa sou eu, né? De uniforme, eu acho que quando eu me vejo com outras roupas, eu nem me sinto mais... Eu acho que a identidade, né? Eu acho que você criou uma identidade com isso. E eu acho que faz parte, né? Fazer parte, pertencer, é você vestir a camisa, né, daquilo que você acredita, de onde você está. E hoje no grupo você comanda a parte pedagógica, vamos dizer assim. A parte de operações escolares. Operações escolares. É isso, eu cuido das unidades, mesmo do time que cuida, né, que dá vida ao projeto. Então, sou muito grata a todos. E vocês têm unidades espalhadas por São Paulo inteiro? Tem no Paraná também uma... Não, a gente tem em Minas. Minas Gerais, isso, Belo Horizonte. Minas, então, interior. quer dizer, não é um processo fácil operacionalizar tudo isso daqui.
né, e número de professores grandes, eu já dei várias vezes palestras para eles, é grande o número de professores e de realidades diferentes, né? Como é que você hoje está vendo a educação? Você acha que melhorou? Assim, não estou falando da tua escola, estou falando em geral. Sim. Você acha que melhorou? Você acha que parou? Você acha que não conseguimos avançar? Tá difícil, né? Eu costumo dizer, quando meus 2 filhos estudaram a vida toda comigo, então tenho esse momento, né, essa realização. E quando o meu mais velho veio para tocar a empresa, né, então ele veio para entender como funcionava, para mim foi muito importante, porque eu tenho certeza que a educação ela precisava dessa mudança, né? Então, assim, o que a gente vai pensar, como vai ser a educação? A gente está falando de metaverso, a gente está falando de tanta coisa, o que muda na educação, né? Então, eu já sentia que a gente precisava desse movimento. Eu acho que algumas coisas, ou muitas coisas mudaram, o que não mudou foi a essência do papel do educador, né? E eu acho que isso não tem como mudar, né? Eu acho que a questão do conhecimento, né? Eu digo que a gente não precisa de uma escola para ensinar, né? Não foi assim que a escola surgiu. Surgiu embaixo de uma árvore, com os filósofos lá sentados, contando histórias, compartilhando conhecimentos. Quando eu fazia entrevista para o aluno entrar na escola, eu perguntava assim, você gosta de estudar? Aí o aluno, sinceramente, falava assim, não gosto, né? E eu acho legal, porque eu acho legal isso. Tem que ser sincero, porque ele fala que está gostando, e eu fico feliz também, mas são pouquíssimos, a maioria não gosta, né? E aí eu falava assim, mas você gosta de saber o que está acontecendo, né? Você é antenado, tanta coisa nova acontece, tanta coisa importante acontece. Ah, não, eu gosto, né? Então, saiu alguma coisa, lançaram algum livro, sei lá, qualquer coisa, um carro novo, né? Tem agora aí, hoje, recentemente, eu fiquei sabendo hoje, que temos um corredor, né, na Fórmula 1, que é brasileiro. O brasileiro pegou, vamos voltar à Fórmula 1 agora. Espero que dê certo. Estou muito feliz. Então, quando eu falo para o aluno, você gosta de estudar? Não gosto. Mas você gosta de saber o que está acontecendo no mundo? Eu gosto. Assim, agora pensa que o que tem nos livros é tudo que em algum momento da nossa história foi descoberto, foi importante, e imagina se essas pessoas guardassem para elas, não compartilhassem, ia ser muito triste, a gente não ia ficar sabendo. Então essas pessoas compartilham. E aí eu, né, falo assim, os autores são pessoas que sabem compartilhar da melhor forma esse conhecimento, né? Então, pensa que se você olhar para esse conhecimento de uma outra forma, porque para mim é muito importante as pessoas gostarem de aprender, né? Então pensa nisso, né? Então, é gostar de saber o que aconteceu no mundo, o que entendeu, o que alguém descobriu, né? A própria questão da matemática, aprendeu fórmula, descobriu o que esse cara descobriu, como que ele descobriu. Pensa, né? E a gente consegue ir movimentando, né? Tocando nas pessoas para que elas despertem o prazer pelo conhecimento, né? De alguma outra forma que não seja, vou ter que ler, vou ter que estudar. E as famílias, como é que tem se comportado, Regina, perante isso? Eu acho que é um desafio para as famílias. As famílias, e eu digo assim, sempre que eu atendi pais na escola, eu falo assim, olha, o senhor quer o melhor para o seu filho, eu quero o melhor para o meu aluno. Então, não tem como a gente não sair com alguma coisa que vai funcionar aqui, porque a gente quer a mesma coisa, né? Não tem como. E as famílias, elas querem o melhor para os filhos. Talvez elas não saibam como, né? E às vezes, eu acho que todo mundo acha que, porque sentou numa cadeira de escola, é um pouco professor, né? Eu falo assim, ai meu Deus, é complicado, porque a gente estudou para isso, Moraes. Quanto tempo você tem na educação? Quantos cursos? Então, eu acho que é a gente também se responsabilizar por isso, porque o pai, ele conhece um pouco, quer o melhor, às vezes estudou. Mas a especialista é você. Exatamente, é isso que eu falo. As pessoas, elas, na educação, elas têm muito sapo de fora. Primeiro começa por aí. Todo mundo acha que pode meter o bedelho. Não que não participar, não falar, ao contrário, a pessoa tem que participar, né? Eu sempre falo, eu quero, por exemplo, que as pessoas que não sejam de educação escutem nosso podcast para poder falar, puxa vida, olha, a educação, os caras falam isso, falam aquilo. Não precisa concordar também, porque você tem linhas diferentes, você tem posturas diferentes. Mas, assim, a pessoa tem que, né? Vamos se mexer um pouco, né? E a gente não vê isso, muitas vezes, acontecer. Mas aquilo que a gente já... Se você pegar os 42 programas, algumas coisas
cada um fala do seu jeito, mas é o entusiasmo do professor, isso é a magia da educação. As pessoas que permaneceram na educação, como é teu caso, né, que está há anos, o meu também, 43 anos na educação, você olha, são pessoas que têm o famoso brilho nos olhos, né? Mas tem muito sapo de fora querendo meter o bedelho, não que não tenham que falar, as pessoas têm que participar, a família e tal, e conversar também de maneira geral, saber a questão da educação, como anda. Mas o especialista somos nós. É isso. Não é que eu não vou me meter numa cirurgia. O médico está fazendo uma cirurgia, você pode falar, olha, não, né, eu sou paciente, não quero isso, quero aquilo. Mas você não vai se meter a técnica, eles tem a parte técnica que tem, e isso me deixa um pouco preocupado, sabe? Tem muita gente que acha que entende de educação. Cara, principalmente nas corporações, os caras vêm de outros lugares. Você tem uma característica lá no grupo decisão, as pessoas que estão lá trabalhando são pessoas da área. Sim, bastante gente. Né? Bastante gente da área, que está na área de educação. E como está sendo essa tua experiência de estar agora numa rede, né? Ter uma rede, estar aí crescendo, montando? Eu acho que foi um grande desafio e tem sido mesmo. Eu acho que é entender a parte mais corporativa, né? A escola para a gente né, arroz com feijão, a gente conhece família, pai, professor. Esse outro lado mais administrativo, aí ele exige uma posição um pouco diferente. Eu acho que mesmo pensar em rede, né? Como você faz com que algo que aconteça em uma escola aconteça também nas outras, que não perca a essência, que não... Porque as nossas escolas, elas têm uma característica que é a questão humana das relações, né? A gente traz processos, a gente traz muita tecnologia, a gente traz muita informação, a gente traz formação, mas a gente não perde a essência dos relacionamentos humanos. E principalmente a cultura da rede de decisão, que é né, quando a gente fala de escola no interior, a gente fala de escola em Minas, a gente fala de escola na Grande São Paulo, e a gente quer garantir que o que acontecia lá no Colégio de Decisão aconteça em todos os lugares. É um desafio, mas também a gente que é da educação adora aprender, né? Então, para mim, eu estou amando também aprender muito. Desafio tá no sangue do professor, né? O professor tem isso no sangue. Ele gosta de desafio, gosta de novidade, gosta de estar ali no dia a dia. E agora, Marcos, ela é autora. Pois é, escritora. Então, são 2 livros lançados recentemente. O Poder de Acreditar nos Sonhos, Decisão, o Poder de Acreditar nos Sonhos, e Decisões que Realizam Sonhos, uma vida dedicada à educação. Qual que foi o objetivo desses livros? O que eles trazem? Um é para infantil, né? É para as crianças. Eu gosto muito, né? A minha origem, a minha essência começou lá. E eu não tenho dúvida. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou pôr em qualquer lugar a educação infantil, depois eu coloco. Eu falo assim, gente, se as pessoas soubessem o quanto é importante a primeira, né? A primeira experiência, ele gostar de aprender. Quando a gente pega uma criança que vem com alguma mácula, né, com algum ressentimento, é muito mais complicado. Então, não é, vão pôr em qualquer escola, não, ponha na melhor. É muito importante, né, a primeira escola. E gostar de aprender. E, para mim, esse livro, ele fala muito de sonhos, né, a gente fala do socioemocional, né, a gente fala de acolhimento, a gente fala de decisão e empoderamento, né. Eu preciso que as crianças se sintam empoderadas, se sintam responsáveis, se sintam empáticas. Então, esse livro, ele fala muito sobre isso. Meu caçula fala assim, mãe, você me criou do jeito... Porque, para mim, sempre, a questão do outro, ela sempre foi muito importante. Né? Você precisa entender o outro, você precisa cuidar do outro, você precisa se colocar no lugar do outro. Então, o livro, ele fala sobre isso, fala sobre empoderamento, fala sobre superação. Então, e eu queria muito falar com eles, né? Falar com as crianças. Foi um prazer muito grande escrever para eles. E o outro lado, eu como mãe, como esposa, como mulher, como educadora, claro que é um livro pequeno, poucas páginas, então, né, fala um pouquinho daquilo que eu consegui nesses 60 anos de vida viver, mas o que eu queria era falar para estagiário, para professor, para mãe, para
para todo mundo, sabe? Assim, o que é que a gente pode fazer para poder contribuir? Contribuir de alguma forma, porque eu acho que é o papel do educador. E né? eu sempre vejo você bater na educação há um predomínio da mulher. Mas isso quase não é falado. E eu sempre vejo você é uma das poucas que eu vejo falar sempre da participação da mulher, né, dentro do processo educacional. E é interessante isso, porque você tem nichos que é basicamente mulher, né? O infantil é mulher. Como é que você vê hoje esse momento que você vê o empoderamento da mulher, a participação dela? Isso na educação para nós não é novidade, né? Não. Eu falo assim, mesmo na educação, a questão de todas essas, né, diferenças, para a gente que é da educação, eu acho que isso não é nem questionável, né? Para mim é imoral você discriminar, você desrespeitar, seja quem for, né? Mas para mim essa questão da mulher, né? Ela é forte, porque eu acho que às vezes a gente não tem noção, né? E às vezes a gente quer colocar as pessoas num quadradinho. E a professora, o professor, né? Porque eu acredito muito também no papel do professor, mesmo, né, no empoderamento, eu acho que ele é fundamental. Então, quando a gente fala para uma aluna, às vezes a gente também é um pouquinho, né, não, vai fazer engenharia, mulher, vai fazer matemática, né, às vezes a gente tem uma coisa. E a escola não, né, a escola, ela tem essa questão do apoiar. Então, para mim, a história, ela é a preocupação em empoderar as mulheres. Sempre trabalhei com um grupo majoritariamente feminino, né? Então, às vezes falava assim, ai, mas tá grávida, né? E às vezes as professoras vinham me falar com um pouquinho de cuidado. Vou ter que contar. E eu ficava muito feliz, porque eu falei assim, gente, eu trabalho com educação. Se eu não ficar feliz que tá, porque, né, a população tá crescendo, Você vai, esconde que tá grávida. Tô triste porque a minha professora tá grávida, mas tô feliz porque a minha vizinha tá grávida e vai pôr o filho aqui. Não, tô feliz, né? Que bom, vamos lá. Então, eu acredito muito nisso. E para quem não é da área de educação, só vou fazer um parênteses aqui. Ó. Você pega o infantil, é basicamente mulheres. Você pega o Fundamental 1, também basicamente mulheres. Fundamental 2 já mistura, né? Aí você já começa a ter homem e mulher. E no médio, você também tem uma mistura de homens e mulheres em alguns tipos, né? Às vezes predomina até de homem. Mas é interessante isso. Nessa parte da educação, né, da pirâmide, você tem a mulher comandando a parte do infantil. E as crianças, como é que hoje, a criança de hoje, ela vem e vive num mundo cercada de tecnologia. Vocês adotam isso na escola, né? Mas há um questionamento disso, até que ponto? Como é que você enxerga isso? Fantástico, muito bom, vou gostar de falar sobre isso. Essa questão da tecnologia, né? Eu acho que ela deu um boom, como tudo, né? Eu acho que tudo vai e depois volta. E aí, né, os estudos comprovam o quanto a criança fica, o quanto perdeu de poder de aprendizagem, de conexão, de conteúdo, que a criança está aprendendo efetivamente menos por causa da tecnologia, do celular, de tudo isso que está dentro da escola. Então, a gente está no movimento, né? A gente até faz parte do movimento que foi instituído, foi criado por mães, né? Então, é o movimento Desconecta, que fica aí uma dica de você convidar para um podcast. É bem interessante o movimento que elas criaram. E nós também estamos trazendo para as nossas escolas essa questão, né? Então, conscientizando as famílias, as crianças. São mães, esse grupo, eles querem que não abandone, mas... Eles falam, inclusive, em não dar celular para os filhos até o 8º ano. Né? Então, assim, é um movimento forte. O mundo está se movimentando, não são só... É que essas eu conhecia até, mas... tem um movimento grande, porque realmente isso está comprovado, né? O PISA comprova o quanto... E aí a gente fica falando que é por causa da pandemia, né? Não foi. Não é, né? não. Então, não assim, tem uma parte num determinado momento, mas depois disso tem todas essas questões das conexões, né? Das redes, das mídias, e que tiraram a atenção, né? Roubaram a atenção. E a gente precisa ser muito criterioso em usar a tecnologia, em que momento, de que forma, né? E aí
A gente brinca, né? Nada como... Eu acho que é giz, saliva, né? E às vezes, se não tiver giz também, é só saliva e o corpo a corpo. E a tecnologia, ensina, né? ela tem que ajudar, não atrapalhar. Como qualquer coisa. É isso. Se o material educacional atrapalha, ele não serve. Se a tecnologia está atrapalhando o aprendizado, né? E também tem que saber reconhecer para você avançar ou voltar, né? Como alguns países que a gente tem dito que estão voltando, largaram os tablets, largaram os computadores e estão voltando. A Finlândia, a Suécia, voltaram de novo. O aluno vai escrever, porque eles viram que só estava uma discussão se alfabetizava pelo computador, né, com o computador ou escrevendo. E eles tentaram, não deu certo, deu problema. Então e isso é legal, o cara saber reconhecer, olha, eu tentei, não deu certo, eu volto e regrido. É muito de observação, né? É uma área que requer muita observação, né? Você vai testando, você vai vendo, isso funcionou, faz sentido? Você sabe que quando meu filho veio trabalhar comigo, ele me questionou algumas coisas, né? Então, veio de uma área onde as pessoas normalmente vão em escolas construtivistas, e eu falo muito sobre o que é melhor, né? Não existe o que é melhor para alguém, não é melhor para todo mundo, né? Seria ótimo se disse, tal coisa é o melhor, resolve para todo mundo. Não resolve, né? Então, a gente precisa entender as diferenças. E aí, falando um pouquinho sobre até a alfabetização, né? Para mim, nosso modelo de alfabetização, é claro que a gente usa todos os recursos, né? Porque a gente precisa e as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, a gente busca também formas diferentes de ensinar para respeitar as diferentes formas de aprender. Mas a gente sempre veio com um modelo muito tradicional de alfabetização. E às vezes vem essa questão de que, nossa, por quê, né? E os estudos têm comprovado o quanto esse modelo, ele é eficiente, né? Como vocês acabaram de falar. Então, assim, em algum momento foi para outras e agora voltou, porque existe, né? Uma questão, até da neurociência explica, né? Quais são as partes do cérebro que a partir da escrita né? São desenvolvidos. Então, toda vez que eu fui muito questionada, e eu fui, né, durante toda a história, e às vezes pais que vinham visitar a escola, e eu acho que é muito importante para os educadores que estão conosco, duas pessoas, ou duas figuras que para mim são muito importantes. Os professores, né, eu acho que é importante o professor ter um posicionamento e buscar a escola onde, de fato, o projeto pedagógico se identifique com aquilo que o aluno com o que o professor quer trabalhar, né? Porque senão ele vai ser infeliz. Essa é a pior coisa que existe. Não é? Não dá para ser infeliz. A gente trabalha muito o dia todo. Não dá. Às vezes até a noite, né? E você precisa acreditar no projeto pedagógico da escola. E eu vejo o professor indo para algumas escolas, Regina, que ele não pergunta qual é o projeto pedagógico. Já vi isso. Porque eu fiz o questionamento, a pessoa falou, arrumei um emprego na escola, eu fiz, e que linha que a escola adota? Você vê, por exemplo, se o cara acredita no método Waldorf, os professores que estão lá têm que acreditar no processo Waldorf. Se o cara acredita em Piaget, Montessori, o cara tem que ter um mínimo de noção do que a escola adota. Se a escola é conteudista ou não é, ela pode... E isso é legal na educação, essa variedade, porque ela traduz a sociedade. E aí você vê, o próprio pai, ele não tem noção disso. É isso. E eu acho que e aí por isso que eu falei que eu queria falar de dois públicos, né? Então eu acho que tem o professor, né, dele se encontrar na escola, no projeto pedagógico da escola, entender qual é a filosofia e estar no lugar certo, né? Porque os bons professores estão exatamente naquilo onde eles acreditam, fazendo aquilo que eles gostam, mas também tem o papel da escola, né? E às vezes a escola, nessa ânsia de ter aluno, de poder ter uma sustentabilidade, ela não se posiciona do tipo, no que eu acredito, né? E aí falar, infelizmente, às vezes você tem que falar para a família, né? A gente não oferece aquilo que você está buscando. E não é o certo e o errado, mas é às vezes aquilo que não atende. Eu tive uma situação, a família toda, uma família enorme de, sei lá, quantos filhos tinham estudado comigo, mais de 12, acho. E aí veio uma sobrinha, já estava na segunda geração, para tentar trazer o filho dela para minha escola. E aí eu vi a situação daquela família, ela era diferente. O pai dela tinha uma empresa, ela trabalhava com o pai dela na empresa. Não tinha horário, não tinha dia, né? Não tinha regras.
Aí o marido dela trabalhava numa empresa, era uma multinacional, e ele trabalhava no Brasil, mas a empresa não era. Então ele trabalhava de madrugada. E aí ela veio com a criança para conhecer a escola. Quando eu vi aquela história de vida, aquela criança não tinha horário para acordar, não tinha horário para dormir, né? Então tinha toda uma realidade diferente. E aí ela veio para uma escola que é muito tradicional, tem toda uma rotina, né? A gente acredita em algumas coisas que a gente não vai abrir mão. E aí eu tinha que falar para essa pessoa que talvez a escola não fosse, né, aquela que ela necessitava para a realidade, né, para aquilo que ela estava buscando. Eu tentei ouvir, porque é importante você ouvir um pai quando vai te conhecer, o que ele está buscando, né? Eu falei assim, gente, eu vou ter que falar para essa pessoa. E aí consegui, né, falei a verdade, uma escola mais humanista, tem todo um conceito diferente, trouxe para ela, porque ela também não conhecia, né, ela tinha feito uma universidade na outra, né, uma outra área, e aí eu trouxe para ela, convenci, e ela foi buscar uma escola que de fato acolhesse o filho dela, porque essa criança não ia ser feliz, né? Imagina numa escola onde a gente tem algumas diretrizes, alguns momentos, a gente acredita em alguma coisa que na casa não tinha, então ia ter um conflito quase existencial, ela ia vir reclamar toda hora. Isso que eu ia falar, porque aí o pai coloca, qual é o grande problema? Depois ele vai cobrar da escola. Aí você fala, mas você não viu? É a mesma coisa, você vai num restaurante japonês e fala assim, que hora começa o rodízio da carne aqui? Você fala, não, aqui não é um rodízio de carne, aqui é um restaurante japonês. Aí o cara, e pior, tem pai que fica surpreso quando você ainda fala, mas aqui é churrascaria, não é japonês, não é churrascaria. Então, assim, é incrível. Os pais, é claro, eu não quero que eles saibam linhas pedagógicas, mas, assim, pelo menos o que ele quer de vida, né? Isso é uma coisa legal que você está falando, de entender a família para poder matricular o filho na escola certa. Mas eu gostei do seu exemplo, porque eu acho que traz bem para a educação. Porque tem restaurante japonês que serve picanha. Sim, tem, e aí, verdade. A confusão na cabeça do pai fica também por causa disso. Então, a escola, por isso que eu falei, agora eu quero falar de um outro lado, é o professor, né, a família, mas tem também a escola. A escola tem que ter um posicionamento, né? Então, assim, o que a gente oferece? A gente não oferece a picanha, a gente oferece só o japonês. E aí, às vezes até você tem que falar, né? Falar assim, olha, mas eu conheço minha escola, eu tinha as escolas do bairro, do meu entorno, e eu indicava mesmo, falava assim, olha, tal escola. Tinha escolas que trabalhavam numa linha mais de esportes, né? E falava assim, olha, eu tenho tal escola, você já foi lá ver? Porque a mãe falava assim, eu quero que meu filho seja jogador de futebol, ele faz futebol. Gente, esse aluno não vai me acompanhar, né? Não... Então, eu trazia também isso. E aí, terminando aquela história, eu falei assim, o grande desafio agora é como que eu conto para a família que essa criança não ficou comigo, né? Falei, meu Deus, eu vou ter problema, porque a expectativa da família era que eu recebesse essa criança e ajudasse na educação. Mas depois tudo ficou bem. Falei com eles, expliquei, né? Porque era um modelo muito diferente, né? Como que eu ia fazer com que essa criança, essa família... Não, eu ia ter problema... Eles iam ter problema, porque ela ia chegar e falar assim, vocês me mandaram por lá, não está dando certo, não gostei da escola. Então, mas é isso, né? Eu acho que o posicionamento, as pessoas entenderem o papel delas, o que elas gostam, o que elas não gostam. Eu acho que a educação, ela está nesse momento, né? E a gente precisa, enquanto educadores experientes, pessoas comprometidas, sérias na educação, ter essa clareza, né? Então, eu acho que a primeira vem do papel da escola e daquela escola, né? Porque não tem o papel da educação, da escola, mas tem o papel daquela escola, e eu acho que não tem escolha, né? Não é se eu quero fazer o socioemocional, se eu quero fazer a questão moral, né? Mas eu preciso ter pessoas éticas. Você tem falado, você falou já da questão do socioemocional. Nós estamos voltando, né, já há algum tempo, pós-pandemia, e o socioemocional, eu via muita gente, isso é perfumaria, isso é uma coisa que não serve para nada, é modismo, né? Mas eu acho que a volta pós-pandêmica mostrou a importância do socioemocional, porque as crianças voltaram diferentes. Elas voltaram, e as famílias também voltaram diferente, com uma relação diferente. E o socioemocional, ele, a meu ver, ele passou a ajudar muito a escola. Você sente isso, Regina? Sim, eu acho que vem conectado com a questão pós-pandemia, mas ela vem muito conectada com as questões das redes sociais.
né? De você olhar só e imaginar, né? Tô vendo o Moraes no podcast, ele não tem problema, a vida dele é um mar de rosas, tia Regina. Não é verdade, né? Eu acho que a questão das mídias, ela adoeceu muitas pessoas, né? Então, só ver o que é bom e, ao mesmo tempo, só ver tragédia, né? Eu tenho... uma tia já com idade, minha mãe está preocupada, porque ela só fica vendo aquelas desgraças, né? E a rede social, ela é muito inteligente, né? A questão da inteligência, né? Exatamente. Algoritmo, você coloca se você vê uma desgraça, só vai aparecer desgraça. Se você colocar uma coisa legal, só vai aparecer coisas legais, assim, né? Um mundo fantasioso também, que você falou. Que as pessoas... entende que você se interessa por aquilo e ele vai jogar aquilo. Ele lucra com aquilo. Eu fiz vários testes disso, para ver até onde vai até onde ele e é assim, se você coloca sapato, vai aparecer o que você imaginar de sapato de pé, de podóloga, de reflexologia e de não sei o que, vai lá. Você coloca tragédia lá, você vai ver você não vai colocar, você assistiu lá uma enchente, só vai falar de enchente. Você vai falar, então assim, ele tem esse lado que é perigoso isso. Eu acho que muito, por isso que a gente fala, e mesmo a questão, falando um pouquinho sobre vínculos, né? Então, quando a gente fala assim, o socioemocional, eu acho que tem muito a ver com isso, né? As pessoas acabaram indo para a escola, mas não se conectaram, né? Os professores não se conectaram com os professores, com os alunos não se conectaram com os colegas. Então, a gente tem, quando a gente fala, tem uma questão de muita matrícula, né? Uma baixa rematrícula, você deve estar olhando para os indicadores, para esse índice, todas as escolas estão sofrendo com isso, né? Então, rematrícula está difícil, matrícula está mais fácil. E por que esse movimento? Porque as pessoas não se reconectaram, elas estão, né, saindo de um lugar para o outro sem fazer conexões onde elas estão. E por que elas não estão se conectando? Porque elas estão no mesmo espaço, isoladas. Então, esse movimento que a gente está fazendo, inclusive, de desconectar, né? Então, tirar o celular da escola, é muito para que a gente se conecte com as pessoas, para que a gente olhe, né? O professor olhe para o aluno olhe para o professor, porque muitas vezes a gente não está falando para o nosso aluno, fala assim, olha, né? Hoje eu estava na sala da 3ª série, fui desejar um bom simulado, um bom Enem aí para a 2ª fase, e eu falei assim, mas, gente, quando o professor está falando, a gente tem que estar ouvindo, né? Porque, olha, ele está aqui, ele deu o melhor dele, ele se preparou, é o momento da gente ouvir e absorver tudo que a gente pode. E que momento que a gente falou isso, né? A escola também, eu acho que permitiu muito o celular, porque o aluno fica quietinho, o professor está dando aula e está quieto, mas eu estou olhando uma aula no YouTube, eu estou vendo uma informação. A gente precisa se conectar, né? Eu acho que para mim, o socioemocional tem muito a ver com conexão, e isso só vai acontecer quando a gente se conectar, quando a gente falar de emoções, quando a gente falar de respeito, quando a gente falar de ética, e muito mais o quanto antes e sempre, né? Não é... A gente, no meu livro até tem um depoimento lá, de um dos meus filhos, e aí ele fala um pouquinho sobre socioemocional, que há 40 anos atrás, lá no Decisão, a gente já trabalhava socioemocional, porque é uma questão de respeito, questão de educação, questão de cuidado com o outro. Então, o que se fala muito, eu acho que pra gente eu sempre fez valorização parte, né? Da educação do professor. Você sente isso? As famílias não valorizam, né? Uma parte delas. Olha, assim, pra mim, uma coisa que eu sinto muito é que realmente não existe respeito pelo papel do professor. Quando eu falei assim, um pouquinho de... Todo mundo acha que é professor, todo mundo acha que sabe mais. Eu fiz engenharia, eu sei mais que professor de matemática. Gente, não é verdade, né? Para mim, eu tenho uma paixão por professor, eu tenho respeito. Alguém que todos os dias, né? Ele entra numa aula... se ele estiver dando aula em 5 turmas de 8º ano, no mesmo dia, ele entra numa aula... Ele dá de um jeito, se ele percebe que aquela aula tem alguém que não aprendeu, ele vai para outra sala, ele faz melhor, aí ele pensa como ele vai fazer melhor. Gente, olha esse educador, né? Essa pessoa que todos os dias eu falava para meus professores, né? E falo ainda, professor não precisa doar nada, né? Eu sei que pela essência humana,
do professor, a gente tem o hábito, né, de doar sangue, doar mantimento, campanha de agasalho, a gente entra em tudo. Mas eu digo, se ele não assinar nada, ele já doa o que ele tem de mais importante. Eu digo, ele doa oxigênio, né? Ele doa conhecimento. Claro. Né? Então, ele não precisa doar mais nada. Eu acredito, para mim, e eu acho que a sociedade tinha que se movimentar em relação a isso, sabe? De trazer um reconhecimento para o professor que, assim, né? Os orientais, eles se curvam, né? Até o presidente, ele se curva para um educador. Eu acho que é uma questão cultural que a gente precisava mudar. Eu concordo com você. A educação não é valorizada. Eu sei que essa é uma frase que todo mundo fala, né? Mas é a realidade. Quem está na educação, o cara olha, o cara é professor, o cara não conseguiu fazer nada na vida, foi dar aula. E é onde o filho fica a maior parte do tempo, na escola, na sala de aula. Você não pode deixar de valorizar o professor. Essa questão de, quando eu vejo premiação para professor, no Brasil é muito tímido isso. Nós deveríamos fazer isso mais intensamente. Não fazer excessivo, porque também aí você perde o significado. Mas assim, você tem lá o professor nota 10, lá que tem uma premiação, a gente até entrevistou uma das pessoas que participam da organização. Mas nós teríamos que ter mais disso, né? O governo do estado, a prefeitura, dentro da rede municipal, dentro da rede estadual, você valorizar o professor. Eu falo, e o professor, eu sempre bati nisso, Regina. O professor, ele muitas vezes ele é muito humilde, ele se contenta com pouco, sabe? Isso não é legal também. Assim, o cara se você tem uma premiação, e isso tem que ter uma recompensa financeira atrás dela, você tem que ter eu tive uma escola. E eu acho que teu marido esteve comigo nessa escola. E nós escutamos a mesma coisa. Eles faziam um processo de premiação, mas não era uma premiação só. Havia todo um cerimonial daquilo, né? Olha, você mereceu, você fez isso. Eu sei que já vai ter aquele que vai falar assim, mas o outro que não vai ganhar vai... Mas é uma premiação. É uma valorização, um reconhecimento público, do professor, daquele indivíduo, por aquele ano ele ter feito aquilo. O pessoal ganha o Oscar, não é todo ano mesmo. Então, assim, você vai ganhar lá um prêmio e tem... Então, assim, eu acho que o professor, ele é muito, no Brasil, culturalmente, ele não é valorizado. Há uma discriminação assim pesada. Eu já escutei gente falando que o cara vai ser professor, vai morrer de fome, o cara vai ser professor, vai fazer o quê, assim, né? Então é complicado isso. Isso é uma coisa que no Brasil me incomoda demais, sabe? Eu gostei muito, né, quando você está falando, eu falei assim, eu sei, né? E aí você trouxe exatamente a palavra, você falou, é humildade. O professor, né, vamos falar de nós mesmo. Nossa. O educador, ele é humilde demais, né? Eu mesmo, assim, eu não valorizo o que eu faço. Eu faço com tanta tranquilidade, com tanta paixão. Eu digo assim, se eu não tivesse ganhado nada, né? Se eu não tivesse, eu faria de graça. Né? Eu amo aquilo que eu faço. Então, assim, o dinheiro que a gente ganha não é o importante, né? Eu acho que... Mas a humildade, eu acho que acaba sendo... É uma qualidade dos professores, mas eu acho que é um pouco também do que nos deprecia, né? Porque a gente não valoriza aquilo que a gente faz. Né? Uma vez eu estive numa palestra e falei assim, a gente fala de dar aula, né? A gente não fala a gente vende aula. A gente já começa falando que a gente dá, né? A gente não fala... E eu acho... E aí é do papel do professor. A gente é humilde, né? A gente... tem essa... E eu acho que as pessoas confundem a humildade com poder passar por cima, por poder ignorar, por achar que a gente sabe menos. E isso é uma coisa que sempre me incomodou. Eu também. Me incomoda demais isso. Eu acho que o professor, ele não valoriza. Não é se achar, não é virar estrela, não é isso.
Mas ele não valoriza a própria profissão, muitas vezes. Você entendeu? Sem a profissão dele, não tem nenhuma profissão. Sim. Exatamente, né? Sem a profissão dele, eu, às vezes, eu poderia estar conversando com algumas pessoas e falei assim, né? O pessoal sabe, eu estou fazendo tratamento de saúde, né? E às vezes eu falo, puxa, poderia ter feito mais, né? Ou vem aquele, às vezes, baixa o astral aí, você fala, putz, eu não fiz muita coisa. Aí o pessoal às vezes está comigo e fala, você está brincando, né? Imagina. Você influenciou quantas pessoas você influenciou? Quantas pessoas, né, fizeram? E isso às vezes, e assim, eu sei que fiz isso. Imagina, o número das pessoas que eu sei é grande. Você imagina as pessoas que eu não sei que acabei influenciando. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Isso é uma coisa que no Brasil, de novo, eu não quero confetes, eu não quero que rasguem seda sem necessidade, né? Mas o professor, ele tem que ser valorizado. E ele você sabe que acho que lá em casa, Regina, tinha uma coisa, porque uma vez nós recebemos minha mãe fazia lá uma comida e ela falou na escola, meu pai era da PM, da Escola do Estado, e minha mãe falou que fazia aquilo, e os professores, puxa, você podia fazer um dia e tal, e ela fez. Pô, nós fomos receber eles vieram em casa, 3 professores. Você sabe que eu fiz, nossa, o professor está vindo em casa. Era porque eu tinha essa imagem, isso é uma coisa familiar, cultural minha. O professor está vindo em casa, o professor veio em casa. Né? Outros lugares, o professor veio em casa, capaz de não abrirem nem a porta. Nossa. Mas isso é muito ruim da sociedade, né? Isso é muito ruim. E passa para as crianças. E aí o processo meio se perpetua. E aí você escuta dos alunos, às vezes, algumas barbaridades com relação ao professor, né? Eu estou te pagando. Ele escutou aquilo em casa. E escutou, não foi ele que falou. Ele reproduziu aquilo. Ele não pensou, ele não teve... tive essa ideia. Não, ele reproduziu aquilo. E a gente entender, né? Porque óbvio que eu já ouvi isso, né? Meu pai tá pagando, né? Eu tive um aluno uma vez que até a gente precisou agir de alguma forma aqui, né? Mas ele falou assim para os outros, né? Falou assim, tá vendo aquele casaco da tia Regina? Fomos nós que compramos. Tem que falar, né? Como assim? Né? O seu pai paga escola, mas paga escola para você aprender, né? Seu pai não paga escola, né? Eu trabalho, eu tenho salário, e com o meu salário eu compro as minhas coisas. Então, existe, mas e qual o papel do professor naquele momento, naquela situação, como a gente se posiciona? Né? A gente faz um trabalho muito legal em relação a esse reconhecimento e que eu acho que faz parte do papel da escola, né? Então, quando você fala assim, faz uma premiação para o professor, e a gente faz na rede, né? E a gente faz com os alunos presentes. No caso infantil, a gente faz infantil e Fundium mensalmente, um reconhecimento né, dos alunos e dos professores. E aí, quando fala de Fundi 2 médio, a gente faz trimestralmente, e como rede a gente faz uma vez por ano. E quando a gente faz isso na escola com os alunos, a gente fala assim, olha, o professor que se destacou numa avaliação externa, uma avaliação interna, né, fez uma pós-graduação, mestrado, e aí aqueles alunos vibram, aplaudem, né? Então, isso é importante, porque a gente está trazendo também um valor que, às vezes, a gente também não trabalhou com o aluno. Fala assim, olha, né, que nem eu te falei, eu hoje na sala eu falei assim, olha, gente, quando o professor está falando, é muito importante que todo mundo faça silêncio e ouça, claro, né? E isso faz parte do nosso papel. A gente não pode deixar... Você está falando, você vai deixar alguém falar junto? Você não vai. Por que o professor... E aí, se a gente faz isso o tempo inteiro, você está sempre criando uma cultura de que o professor falou, vamos ouvir, né? Então, a gente precisa de uma posição mesmo, quando eu falei um pouco disso, a gente precisa saber colocar limites, sabe? Saber o que a gente concorda, o que a gente não concorda, porque eventualmente podem ter escolas que falam, não, eu acho que o aluno pode falar junto, ele pode colocar. Eu, particularmente, acho que se todo mundo falar junto, eu não vou conseguir ouvir, então, peraí, né? Um de cada vez, então, mas tem certo, tem errado. Talvez o certo para mim seja errado para você, eu acho claro. E eu acho que é um papel muito da a diversidade, escola, né? É a democracia, a gente fala essas coisas, né?
a escola é a base disso. É aí que você vai aprender a sociabilidade, né, como conviver em sociedade, que a atuação vai até um ponto, que o outro tem a ação dele, né? Eu já escutei várias vezes, falei aqui também no programa, que as pessoas falam que a sociedade, né, quer traduzir a sociedade em condomínio de prédio. Tem gente que acha que pode fazer o que quer no prédio. Você resolveu morar em prédio? Você resolveu morar na cabeça do outro lá? Pode ser 10 apartamentos, 100 apartamentos. Você tem que saber viver e conviver, né? E você olha, assim, umas barbaridades. Outro dia, minha filha veio com essa história. E dentro do prédio que ela mora, eles estavam manobrando os carros. Um foi sair, lá um outro cara foi sair. E eles tirando um carro para poder parar, para pôr o outro, ele começou a buzinar. Aí ela olhou, olha que ponto que a sociedade chegou. Ela falou, você quer que eu faça o quê? O carro evapora aqui no meio? Estou pondo o carro para frente, para trás. A ansiedade. E você vê isso, Mas agora você imagina, um pai que faz isso, você imagina o que ele vai fazer com o filho, vai falar, e o que o filho vai fazer dentro da sala. E uma coisa, Gina, com a tua experiência, aluno problemático, família problemática, né? Normalmente a gente entende muito da criança. Você viu que ela é polida, né? Ela sempre Eu já sou meio... Mas assim, às vezes quando o pessoal falava, vamos chamar a família, eu falei, olha, a família vocês vão tomar um susto, porque vai ser igual ao aluno. A gente conhece muito da criança através da família, muito da família através da criança. Da criança, porque a criança abre a boca na escola como é a família. A fruta não cai longe do pé. Gostei, é verdade. E a criança conta, né? Às vezes eu evitava até isso, porque a criança conta o que está acontecendo na casa dela. Aí o cara vai lá e fala, blá, 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 começa a falar lá e você fala, pô, não quero me envolver nisso não. Né? E a escola é inacreditável, quer dizer, por causa da situação e da estrutura. Muitas vezes o problema acaba caindo no colo da escola. Familiar. Normalmente, quando a gente consegue criar um vínculo, né? Porque o papel da escola, por isso que a nossa preocupação é criar esse vínculo com as famílias, criar esse vínculo com os professores. É uma grande comunidade, né? A gente precisa um do outro. Eu costumo dizer em todas as áreas, né? Eu preciso do professor, o professor precisa de mim, eu preciso do aluno, o aluno precisa da escola, claro. Né? Se não for nessa, vai ser em outra. Então, vamos fazer funcionar. É importante que todo mundo entenda que a gente precisa um do outro. E que a gente precisa ser feliz, né? E quando a família entende que a gente está lá para ajudar, que é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto, a grande maioria aceita essa ajuda, né? Aceita como que a gente vai fazer. E aí, mas tem aquela pequena minoria que a gente não consegue. E aí eu costumo dizer que nesse caso a gente tem que trabalhar com o aluno, porque a família a gente não vai conseguir trazer, ela já tem, né? Mas o que a gente pode fazer por aquela criança? Né? E aí o Betinho, meu marido, que ele era, né, bem mais, né, ele não é da educação, tem uma outra formação, ele ficava muito desesperado, mas como? Porque aquela coisa, ai meu Deus, mas o pai não está vendo o que ele está fazendo para o filho, né? Porque às vezes o pai, sem querer, ele está prejudicando. Sim, já está ajudando, e acha que está fazendo certo. É isso, e a gente está vendo para onde vai, né? E eu falo assim, olha, o ponto é, a gente termina o nosso trabalho na 3ª série do médio, né? Então assim, para o pai, esse filho vai para sempre. Né? Então a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai tentar, mas lembre-se que o filho é daquele pai, então a gente tem um limite, né? O que eu posso fazer chega num limite, eu vou até a 3ª série. Então quando eu tinha umas famílias, e eu até oriento os diretores das escolas, né? Nas nossas escolas, tem situações que não é a família que você tem que chamar, você vai trabalhar com o aluno. Olha, vamos lá, né? Paulo, olha, né? Será que é a melhor forma? Porque às vezes você não percebe, mas você transforma a família através da criança. Tive uma situação de uma criança, ela ficava o período integral com a gente, fofa, devia ter uns 5 anos, e a família de italiano, e aí ela falou que no domingo, na hora do almoço, a menininha, a gente tem lá uma metodologia, então a gente levanta o braço quando a gente está com a coisa está muito agitada, e ela, para a família toda, não sei quantas pessoas tinham na mesa, mas ela falou assim, gente,
para, tá todo mundo falando junto, a menina tinha 5 anos, tá todo mundo falando junto, eu não tô entendendo nada, dá para falar um de cada vez? A mãe na segunda-feira veio me contar, né? Falou, Regina, você não sabe, tomamos um pito. Porque tava todo mundo falando, família de italiano, não sei o quê. Porque é isso, né? Ela ficava o dia todo na escola, na hora do almoço, no complementar, claro. No integral, a gente tem algumas regras, né? Então, todo mundo pode falar, mas cada um de uma vez, como que eu vou ouvir? Não pode falar de boca cheia. Gente, quando ela chegou na segunda-feira contando, achei o máximo. E é isso, às vezes a gente vai para a família sem querer, né? E aí a menina instituiu lá, botou uma regrinha e foi muito legal, mas eu acho que a gente não sabe. Às vezes o menino tá enfim, o filho tá, o pai passa o sinal vermelho, né? Ele dá uma bronca no pai. Aprendeu aquilo na escola, né? Falou, tá errado você furar esse sinal. Eu conto sempre o caso de uma mãe que eu dava aula na gestão ambiental, essa história rolou lá na faculdade. A professora do 2º ou 3º ano preparou toda uma aula de água e deu para a sala. E na sala estava a filha dela, de 7 aninhos, 8 aninhos, né? Ela dava aula para a filha. E aí ela deu aula de água lá, de comportamento, que devia fazer, não fazer e tal. A minha não falou nada. Só passou uns 15 dias, Regina. A minha chegou na cozinha, a mãe estava na cozinha, ela perto da mãe e falou assim, escuta, mãe, por que aqui em casa a gente não faz aquilo que você deu na sala de aula? Então, assim, você tem que saber, ter uma coerência desse processo. Mas isso são as magias do magistério, né? Isso que torna a educação o que ela é. É fantástico isso. Essa movimentação, essas relações. Regina, nós estamos uma hora aqui conversando, aí passou rapidinho. Aqui, eu estou olhando lá. Eu queria agradecer a tua presença, né? Eu sei que você está super apertada, ainda mais nessa época do ano aqui. A gente começa a entrar em reta final. E queria agradecer aí por você ter vindo contar a tua vida. É uma vida legal, uma trajetória legal de alguém que vive educação, né? Há 40 anos dentro do processo. Eu que agradeço, para mim é super... Nossa, sou apaixonada, ficaria aqui mais 12 horas. Não, a gente ficaria aqui falando histórias, isso. Aqui não tem... Começa a contar, eu falo que na hora que entra os causos, a gente fica aqui e na educação o que não falta é causos. É isso. Né? E falando obrigado, sucesso agora na tua nova trajetória de autora de livros também, obrigada, que esse seja o começo de vários livros aí que você lance. Obrigada. Só queria deixar, né, que nem a gente está falando para os professores, a questão da inspiração e do exemplo, né? Inspiração, essa palavra é chave. E exemplo, eu acho que quando você estava falando, eu acho que é isso. E te agradecer, dizer para você continuar inspirando. Obrigado por você ter vindo, vocês que fazem o programa. Obrigada mesmo. Obrigado, Regina. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, sucesso aí. Tamo junto, Marcos. Valeu mais um. Fechamos nosso 42º programa. Contando. Estamos contando. Legal, sucesso aí. Isso aí. Obrigado, Regina. Valeu, Moraes. E obrigado a você que esteve com a gente também. Até a próxima. Tchau, tchau.